Assista a partir de agora mais um programa líder em audiência. Feliz Natal, feliz Ano Novo! É o que desejamos nós da Web TV Uai. Tudo de bom pra você! Bola defendida para a corrida na Avenida Vadeir, em cima do Demar, pode montar o charuto, vai ele no Lucas. Minha Nossa Senhora! Olá amigos, está começando mais um Resenha Uai. E no programa de hoje vamos falar do Campeonato Brasileiro com o balanço depois do seu término e também da Copa do Brasil, que teve já o sorteio da sua fase inicial. Também estaremos falando da Champions League, que definiu a sua primeira fase, além também de trazer aqui hoje e receber o amigo Leonardo de Castro Souza, diretor de futebol do Nacional Atlético Clube, que falará, entre outras coisas, da conquista do Nacional no Regional 2019 e das polêmicas que aconteceram naquele jogo da grande final contra o Industrial. É o nosso Resenha Uai, começando agora. E ontem nós tivemos o sorteio, a CBF realizou o sorteio com a primeira fase da Copa do Brasil 2020. O torneio vai de fevereiro a setembro e o chaveamento define o caminho até a terceira fase. A principal mudança define que times que vêm da Libertadores, que serão eliminados da Libertadores da América, entram direto nas oitavas, mas que poderão se enfrentar já de cara, de acordo com o sorteio. As chaves ficaram definidas da seguinte forma: na chave 1, Bahia e River, São Luís e América de Natal, Coruripe e Juventude, 15 de Piracicaba e Londrina. Na chave 2, Caxias e Botafogo do Rio de Janeiro, Toledo e Náutico, Palmas do Tocantins contra o Paraná Clube, Bahia de Feira e Luverdense. Na chave 3, Brusque e Sport Recife, Frei Paulistano e Remo, Manaus e Coritiba, Gama e Brasil. Na chave 4, São Raimundo e Cruzeiro de Minas Gerais, Vilhenense e Boa Esporte, Brasiliense e Paysandu, Independente do Pará e CRB de Alagoas. Na chave 5, Motoclube e Fluminense do Rio de Janeiro, Atlético da Bahia e Botafogo da Paraíba, Novo Horizontino e Figueirense, Vitória do Espírito Santo e CSA. No grupo 6, Boa Vista do Rio e Chapecoense, Caucaia e São José, União e Atlético Goianiense, Operário e Santa Cruz. Na chave 7, Imperatriz e Vitória da Bahia, Lagarto e Volta Redonda do Rio, Bragantino do Pará e Ceará, Bangu e Oeste. Na chave 8, Campinense e Atlético Mineiro, Afogados e Atlético Acreano, Novo Hamburgo e Ponte Preta, Galvez e Vila Nova de Goiás. Na chave 9, Altos do Piauí e Vasco da Gama, Aquidauanense e ABC de Natal, Fast Clube e Goiás, Santo André e Criciúma. E por fim, na chave 10, Santos do Amapá e América Mineiro, Barbalha e Operário do Paraná, Ferroviária e Avaí, Águia Negra e Sampaio Correia são os jogos da primeira fase da Copa do Brasil. Deu para pegar então? Alô você torcedor do Fluminense, alô você torcedor do Botafogo e também do Vasco da Gama. Repetindo para você, o Botafogo jogará a sua estreia na Copa do Brasil contra o Caxias, no Rio Grande do Sul. Lembrando que na primeira fase não tem jogo de volta, né? O time visitante, no caso o Botafogo, vai jogar pelo empate no tempo normal. O Caxias recebe o Botafogo. O Fluminense pega o Motoclube do Maranhão, vai jogar no Maranhão a sua partida inicial. O Cruzeiro joga lá em Roraima contra o São Raimundo. A equipe do Vasco da Gama joga contra o Altos lá no Piauí. E o Atlético Mineiro na Paraíba contra o Campinense. São os clubes aí de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro, os principais. Por que não falei os times de São Paulo?
porque os 4 principais clubes de São Paulo se classificaram para a Libertadores da América e não estarão jogando esta primeira fase da Copa do Brasil. Se forem eliminados na primeira fase, ou até na fase pré-Libertadores, que é o caso do São Paulo, aliás, do Corinthians, perdão, aí sim entrarão nas oitavas da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro terminou e o nosso balanço que nós podemos fazer das 4 séries do Brasileirão. Na Série D, o campeão foi a equipe do Brusque, que venceu o Manaus nos pênaltis na segunda partida e foi o campeão. Manaus, Brusque, Ituano e também o Jacuipense estarão na Série C do próximo ano, em 2020. Na Série C, o campeão foi o Náutico, que bateu o Sampaio Corrêa em 2 jogos na final. Além do Náutico e o Sampaio Corrêa, Juventude e o Confiança estão classificados para a Série B do próximo ano. Descem para a Série C, aliás, para a Série D, perdão, o ABC, o Globo, também o Luverdense e o Atlético Acreano. Esses 4 vão jogar a Série D em 2020. A Série B teve o Bragantino como grande campeão, com 75 pontos. Vai para a Série A, juntamente com o Sport, segundo colocado, o Coritiba e o Atlético Goianiense. Infelizmente, o América Mineiro ficou na última rodada, perdeu para o São Bento, rebaixado em casa, e o América precisava apenas de um empate, mas não conseguiu sua classificação. Rebaixados para a Série C, Londrina, São Bento, Criciúma e Vila Nova. Já na Série A, todo mundo sabe, terminou na última semana, o campeão foi o Flamengo, que já havia sido campeão com algumas rodadas de antecedência, com recorde de pontos, enfim, uma série de recordes que o Flamengo bateu. 90 pontos foi o campeão, e além do Flamengo, Santos, o segundo colocado, o terceiro Palmeiras, o quarto Grêmio, o Atlético Paranaense, que foi o quinto colocado, mas campeão da Copa do Brasil, e o São Paulo, sexto colocado. Estes 6 entram direto na fase de grupos da Libertadores. Internacional, sétimo colocado, e o Corinthians, oitavo colocado, vão disputar a fase pré-Libertadores, que começa já em janeiro, hein? Em janeiro e fevereiro serão os jogos da fase pré-Libertadores e a fase de grupos começa em fevereiro também. Os classificados para a Sul-Americana, o Fortaleza, Goiás, Bahia, Vasco da Gama, Atlético Mineiro e Fluminense. Estes estarão disputando a Copa Sul-Americana. Botafogo e Ceará não conseguiram a sua classificação para a Sul-Americana, mas também não foram rebaixados. Os 4 rebaixados, Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Avaí. Cruzeiro e Chapecoense amargam aí a sua primeira vez na Série B descendo, né? Porque a Chapecoense já jogou a Série B quando subiu. Depois da sua ascensão, a Chapecoense nunca havia caído de série, então temos 2 rebaixamentos inéditos nesse ano de 2019. O Cruzeiro, que aliás a torcida cruzeirense protagonizou após o jogo, no finalzinho do jogo, uma série de barbaridades, barbáries durante o fim do jogo lá no Mineirão, quebrando cadeiras, quebrando bebedouros, enfim, televisores, jogando no estádio, dentro do campo, tudo isso, enfim, uma série de quebra-quebra protagonizada pela torcida do Cruzeiro, que, claro, o Cruzeiro vai ser punido de alguma forma por isso, além de uma multa, né, claro. E o Mineirão, a administração do Mineirão, já divulgou que o prejuízo ficou em torno de R$300 mil, e essa conta vai para o Cruzeiro, que além de disputar a Série B do próximo ano, também tem esse prejuízo aí. O Mundial de Clubes, que o Flamengo estará disputando agora, né, já começou. Nós tivemos um jogo, a estreia, e o Al Sadd venceu a equipe do Yengen por 3-1 na prorrogação. Empate no tempo normal. Na prorrogação, o Al Sadd, que havia perdido um caminhão de gols, acabou vencendo na prorrogação e vai enfrentar o Monterrey do México. O jogo será neste sábado, às 2h30 da tarde. Mas antes, tem os possíveis adversários do Flamengo na semifinal. Estarão jogando às 10 da manhã o Al Hilal contra o Esperance. Deste jogo sairá o adversário do Flamengo. O Al Hilal, inclusive, é o time onde joga o Cuejar, esse Flamengo,
que saiu para jogar no Al Hilal e estará jogando neste sábado às 10 da manhã, onde estaremos conhecendo o adversário do Flamengo. Do outro jogo do dia, no sábado, Monterrey e Al Sadd, sairá o adversário do Liverpool na semifinal. Esses jogos das semifinais vão acontecer na terça-feira, dia 17, o jogo do Flamengo, e o jogo do Liverpool na quarta-feira, dia 18. Os dois serão às 2h30 da tarde. A grande final, caso passe aí o Flamengo ou o Liverpool, será no dia 21, sábado, às 2h30 da tarde. Tivemos também definição da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, que definiu nesta semana todos os classificados para a próxima fase, para as oitavas de final, e também os clubes que não obtiveram a sua classificação para a próxima fase, mas se classificaram para a Liga Europa. No grupo A, tivemos na última rodada PSG 5, Galatasaray 0 e o Clube Bruges 1, Real Madrid 3. O PSG foi o primeiro com 16, Real Madrid em segundo com 11, se classificaram às oitavas. O Bruges ficou em terceiro e se classificou para a Liga Europa. No grupo B, tivemos Bayern de Munique 3, Tottenham 1, Olympiacos 1, Estrela Vermelha 0. Bayern de Munique com 18 e Tottenham com 10 se classificaram às oitavas e o Olympiacos com 4 pontos vai à Liga Europa. No grupo C, Shakhtar Donetsk 4-0, Atalanta 3, Dinamo Zagreb 1, Manchester City 4. O City ficou em primeiro com 14 e o Atalanta em segundo com 7 vão às oitavas. E o Shakhtar com 6 vai à Liga Europa. Aliás, o Atalanta conseguiu um feito inédito. Pela primeira vez na história da Champions League, um clube que perdeu os 3 primeiros jogos da fase de grupos conseguiu ainda a classificação para a próxima fase. No grupo D, tivemos Atlético de Madrid 2, Lokomotiv Moscou 0, Bayer Leverkusen 0, Juventus 2. A Juve se classificou em primeiro com 16 e o Atlético de Madrid em segundo com 10. Os dois vão jogar as oitavas. Vai para a Liga Europa a equipe do Bayer Leverkusen em terceiro com 6. No grupo E, tivemos Napoli 4, Genk 0, Salzburg 0, Liverpool 2. O Liverpool com 13 e o Napoli com 12 vão às oitavas e o Salzburg em terceiro vai à Liga Europa. No grupo F, Borussia Dortmund 2, Slavia Praga 1, Inter de Milão 1, Barcelona com time alternativo 2. Aliás, a Inter perdeu também vários gols com Lukaku e perdeu a chance de classificação, já que ficou em terceiro lugar. Barcelona com 14 e o Borussia Dortmund com 10 vão às oitavas e a Inter de Milão vai à Liga Europa. No grupo G, tivemos Benfica 3, Zenit 0, Lyon 2, o Red Bull Leipzig também 2. O Leipzig terminou em primeiro com 11 e o Lyon em segundo com 8. Os dois vão às oitavas e o Benfica com 7 vai à Liga Europa. E por fim, o grupo H, que teve Chelsea 2, Lille 1, Ajax 0, Valência 1. O Valência terminou em primeiro com 11 e o Chelsea também com 11 em segundo. Os dois vão às oitavas e o Ajax, terceiro colocado, está eliminado, vai para a Liga Europa. O vice-campeão do ano passado, grande sensação da Champions do ano passado, o Ajax, cai na primeira fase com 10 pontos e não vai para as oitavas, vai disputar a Liga Europa. É o balanço da Champions League que vai ter o sorteio agora para definir quem são os adversários das oitavas de final. Só jogos interessantes, teremos grandes confrontos com certeza nessas oitavas da Champions League. Daqui a pouquinho então, estamos fechando esse primeiro bloco agora, daqui a pouquinho na volta do intervalo, teremos a presença de Leonardo de Castro Souza, o Léo do Nacional, diretor de futebol lá do Nacional Atlético Clube de Visconde do Rio Branco, batendo aquele papo legal conosco, falando da conquista do Nacional e também dos problemas que tivemos naquela grande final. Daqui a pouquinho, rapidinho, a gente volta já já. Desejar a todos vocês um Natal maravilhoso e um ano novo mais perfeito que a gente puder encontrar no mundo.
E eu pergunto para você, o que ainda falta a gente fazer esse ano para que esse finalzinho de ano nosso seja o melhor final de ano da nossa vida. Gratidão. Você está assistindo a Web TV Uai, de Minas para o mundo. Bola defendida para a corrida na Avenida Vadeir, em cima do Idemar, pode montar o charuto, daí olho no Lucas. Minha Nossa Senhora! Muito bem, amigos do Resenha Uai, estamos de volta agora no segundo bloco e, como eu havia prometido, recebo aqui nos estúdios a visita do amigo e diretor de futebol do Nacional Atlético Clube de Visconde do Rio Branco, Leonardo de Castro Souza, o Léo do Nacional Popular Léo. Léo, primeiramente, obrigado aí por ter vindo, ter tirado um tempinho para falar com a gente. A gente sabe que você tem vários compromissos, mas fez essa honra aí para nós de tirar esse tempinho para bater esse papo com a gente aqui. Primeiramente, gostaria sempre de dizer, não escondo isso de ninguém, sempre externei isso, que sou admirador da sua pessoa, né, e também do trabalho que você realizou e ainda realiza, faz ainda no Nacional, claro, não só você, mas também toda a equipe, toda a diretoria, que realmente é um trabalho coletivo que o Nacional faz, é um trabalho muito importante, e também já, de antemão, parabenizar, claro, pelo belíssimo título do Nacional. Muito obrigado, Júlio César, é um prazer falar na lente da Web TV Uai, e um convite seu jamais poderia recusar, Júlio. É sempre uma honra te encontrar, trabalhando seja no microfone, seja pelas telas da TV, e eu agradeço as suas palavras, agradeço imensamente o carinho que você tem conosco, não apenas comigo do Nacional, mas enfim, com toda a diretoria, e estamos aqui comemorando ainda esse título aí, feliz por mais essa conquista, e já trabalhando aí para o ano que vem. Já caiu a ficha? Já caiu, Júlio, já caiu. Eu costumo dizer que quando me é dada a oportunidade de viver momentos como a disputa de um regional, eu aproveito da melhor forma possível. Inclusive na final eu aproveitei bastante, acho que a gente precisa viver intensamente esses momentos, sobretudo porque eles vão ficar gravados e quando a gente chega numa decisão, a gente meio que sente quando vai dar e quando que não vai dar. E nessa decisão especialmente a gente acreditava muito, sobretudo no jogo contra o Industrial, a gente sentia que havia uma grande chance de ser campeão. E a ficha caiu sim, a gente agradece imensamente à nossa torcida, aos torcedores, a Império Vermelho, a essa diretoria, a esse grupo de jogadores, a comissão formada pelo Léo, pelo Jurema e pelo Bruno. E estamos ainda comemorando. Sem dúvida, e vale a pena, vale comemorar e vale muito, porque afinal de contas é um título muito importante, é o 5º título do Nacional, né? E na minha gestão na Liga, o Nacional também foi campeão, 2016, né? 2016, foi tetracampeão e agora o pentacampeonato do NAC, o Leão, né, de Visconde do Rio Branco, o Leão da Zona da Mata. Léo, agora confessa uma coisa aqui pra gente. Claro que clube nenhum no mundo, né, por mais humilde que seja, por mais modesto que seja, ele não entra jamais numa competição pensando assim, vou entrar para perder. Obviamente, isso aí não precisa nem falar. Mas vocês, quando entraram no campeonato com os poucos recursos que tinham, chegou a passar pela cabeça de vocês que almejaram assim, nossa, nós podemos ser campeão? Estou falando do início. Sim. Chegou a passar isso na cabeça de vocês? Olha, Júlio, no Nacional, especialmente desde que a gente assumiu em 2013, sempre há essa dificuldade do recurso financeiro. E a gente sabe que, sobretudo, a gente tem um elenco formado na nossa cidade, com jogadores pratas da casa, que tem um potencial muito grande. Então a gente nunca acredita que vai ficar na primeira fase, não. Essa é uma realidade. E nós também já vínhamos com um grupo que fez parte do time do ano passado, com alguns jogadores do grupo de Caxias, na oportunidade, que até o início da competição a gente teve que substituí-los, porque de fato não renderam, assim como não renderam ano passado, onde a gente ficou na primeira fase. Mas a gente sempre acredita que dá para passar. Quando você olha uma chave, e que por mais que a nossa chave fosse uma chave difícil, sim, a gente analisava que era possível. Era possível até pelo nome que o Nacional tem. Sempre que o Nacional entra, Júlio, a gente sabe que existe um respeito muito grande. E, sobretudo,
pela diretoria que tem, sob o comando do Vaguinho, do Vanderlei, a gente sabia que era possível montar um grupo que desse para disputar, que desse para fazer jogos de igual para igual com as equipes que se encontravam na nossa chave. Agora, realmente, aquele sentimento de podemos ser campeões, isso surgiu quando? Lá naquele jogo do Portuense? Sem dúvida, sem dúvida. Foi um divisor de águas ali, né? Até então, nós fizemos um início de campeonato excelente, né? Uma goleada sobre o Guarani de Divinésia por 5-2 em casa, e ali criou-se uma expectativa muito grande de que esse ano o Nacional vinha para brigar com os de maior investimento, mas as partidas sequentes elas não mostraram isso. Foram 2 derrotas seguidas, uma fora de casa para o Núcleo e outra em casa para o Itararé por 3-0, no dia em que o nosso goleiro, em que a nossa defesa não teve uma tarde muito legal, e a gente partiu então para um campeonato de recuperação. E conseguimos 2 resultados que não eram tão satisfatórios, que foram 2 empates, um contra o Itararé em Tocantins e o outro contra o Guarani em Divinésia. Então a gente chegaria no último jogo contra o Núcleo sabendo que era matar ou morrer. Uma excelente equipe que sempre faz também grandes trabalhos, né? Sem dúvida, tanto é que nos surpreenderam lá em São João do Nepomuceno com um jogo muito, muito maduro que fizeram contra nós. E ali, com a vitória, a gente começou a acreditar que dava, porque as peças que foram alteradas no jogo contra o Guarani e no jogo contra o Núcleo, a gente já viu que poderia render um pouco mais. Então a gente já vai para o jogo contra o Portuense com uma expectativa melhor. A gente acreditava naquele momento que o grupo estava encorpando. Só que o início da partida, com 20 minutos de jogo... 3-0. 3-0, eu confesso que eu fiquei sem reação. No adversário, né? 3-0 22 minutos, para ser mais exato, do primeiro tempo, nós só tomando 3-0 em casa. Eu não tinha reação. Chegou daquele desânimo geral no pessoal da direção? Eu confesso que não tinha reação, Júlio. Eu não sabia se era desânimo, se era susto. O Robertão, que é o nosso massagista já tradicional e conhecido, sim, figuraça. Ele chegou perto de mim, olhou no meu olho e falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: também não sei, Roberto. Só que o que o Léo disse no vestiário, o que a gente pôde dizer no vestiário para os jogadores, passando um pouco do tamanho da história do Nacional, que aquilo era inadmissível, acho que eles compreenderam, retornaram para o segundo tempo, com 15 minutos empataram o jogo. E era esse mesmo time que jogou a final? Era esse mesmo time. A única mudança é que naquele jogo nós tínhamos o Dieguinho de titular na lateral direita. Machucou, na final, ele acabou machucando na semifinal. Na final não participou dos jogos e o Bellarmino assumiu a lateral direita. Mas aliás, assumiu muito bem. Por sinal, fez 2 belas partidas nas finais. E um ser humano fantástico, o Bellarmino, titular na equipe do Bom Sucesso, pelo Campeonato Carioca, veio para ficar na reserva para o Dieguinho e durante todo o campeonato se manteve com uma postura de aplausos, torcendo para o jogador que até então estava titular, apesar de ser um jogador amador, tem muitas qualidades. E aqui é da terra, né? E é da terra, qualidades de jogador profissional. E o Bellarmino teve uma postura muito legal e até o Dieguinho confidenciou isso no jogo do Industrial. Falou assim: Léo, isso é Deus, porque ele veio, o campeonato inteiro torceu para mim, me parabenizando, me agradecendo pelos jogos que eu fiz. E agora entrou na minha posição e está jogando muito. E foi um dos principais jogadores da final. Tanto é que foi eleito o melhor jogador da partida. Né, ele fez 2 grandes partidas, né? A segunda principalmente. Gostei muito também do meio-campo, que jogou uma partida muito segura. O Leomir com o Iago. Fizeram uma partida, a dupla de volantes, né? Sim. Fizeram uma partida sensacional. Agora, eu gostaria que você falasse, Léo, a respeito do grupo, né? Do trabalho que vocês fazem lá, do apoio que vocês têm internamente, já que vocês assim sempre questionam o apoio externo, né, tanto do comércio quanto da cidade, Visconde do Rio Branco, que eu acho que deveria ser muito maior o apoio pelo trabalho belíssimo que vocês fazem lá, não só no futebol e não só no futebol adulto, né, principalmente com as crianças e principalmente um trabalho social muito bonito. A gente acompanha lá diversas atividades que vocês fazem, sempre fizeram, ao longo do tempo que eu conheço lá o trabalho de vocês, né, que assumi a Liga já junto com o Augusto, antes de ser presidente. Esse trabalho já vinha começando, já vinha sendo feito, e hoje vocês fazem um trabalho no atletismo, fazem um trabalho social, né? A tia Rita é uma pessoa fantástica, eu chamo de tia Rita porque foi minha professora. Sim. Né? Então eu tenho um carinho muito grande por ela, é uma figura sensacional, é madrinha do Nacional, vai, acompanha, puxa a orelha, incentiva, enfim. É um grupo muito bacana que vocês têm lá.
Sim, eu quero até aproveitar e deixar um abraço para a madrinha, para a Rita, também para um outro ser humano fantástico, é o Jocelino, que veste a camisa do Nacional, Sim, sim. que faz um trabalho fantástico. Você citou o trabalho social, e não posso esquecer também do Luciano Santos, Luciano Costa, que é o nosso atleta e também que é quem coordena o departamento de atletismo. São 3 seres humanos fantásticos que fazem tudo com muito carinho, com muita dedicação, e são voluntários, então eu não posso deixar de citar isso. Agora, internamente, Júlio, nós temos uma diretoria muito coesa, uma diretoria, eu costumo dizer, sem vaidades. Se for para o presidente lavar o vestiário, ele vai. Se for para o tesoureiro cortar a grama, ele vai. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande quando você vê que a dificuldade existe, que não se tem recurso para poder contratar os profissionais adequados, mas que todo mundo abraça a causa. E eu acho que isso motiva quem está chegando, quem quer se associar, quem quer participar, e sobretudo os jogadores, eu acho que conseguiram ver isso também, esses jogadores que vieram do Rio e que compuseram esse grupo com os jogadores da nossa cidade, compreenderam isso, que ali havia um esforço muito grande de uma diretoria muito unida, muito humilde, com poucos recursos, mas que realmente suava a camisa para poder dar a eles uma condição de entrar em campo e ter um retorno satisfatório, que a gente sabe que os jogadores se expõem e eles precisam do retorno financeiro. Sim, sem dúvida nenhuma. E a gente viu isso nos jogos em que o Nacional disputou, principalmente nos jogos mata-mata, uma entrega muito grande dos jogadores. Que são jogadores profissionais que já têm o seu emprego lá nos clubes, Sim. nos respectivos clubes, que obviamente a gente sabe que vem aqui para ganhar um extra, né, para fazer um trabalho extra, para ganhar uma grana, enfim, mas que levaram a sério, né, levaram muito a sério isso aí. Nem todo mundo vem e leva a sério. Com certeza. O Nacional deu essa... Eu acho que nós não vou nem dizer sorte, Sim. Mas o Nacional conseguiu fazer isso com os jogadores que vieram, transmitir isso para eles, né? Eu acho que quando tem alguém no clube, sobretudo, e eu me identifico como sendo essa pessoa que conhece bem a história do clube, Júlio, e que consegue transmitir isso para esses atletas que vêm de fora, eu acho que eles conseguem entender perfeitamente. E o que a gente viu no grupo que nós conseguimos formar nesse ano, e isso muito é mérito do Bruno Ramos, que foi quem cuidou da logística, quem fez as contratações, quem conseguiu montar essa equipe, jogadores que hoje, por exemplo, o Claudeci, que é o centroavante, que foi fundamental na conquista, expor na preleção dos jogos de que o que ele vivia no vestiário do Nacional, ele já não vivia mais em nível profissional, que aquela identidade, que aquele carinho, que aquele empenho de todo mundo ali estava contagiando ele, e ele fez esse depoimento dentro do vestiário para nós. Muito legal. É muito bacana isso que vocês fazem aqui. A gente que joga, que vai para, igual ele, que recentemente está jogando no Vietnã, lá fora não existe isso, é tudo muito frio, e aqui a gente sente o calor de vocês, a gente sente o carinho de vocês, e eu acho que isso contaminou os outros atletas. A gente teve a felicidade de trazer muitos atletas sérios, como o Emerson, zagueiro, como o Castro, como o próprio Ricardinho, sim, como o Ricardinho, lateral esquerdo, além do Alfinete. Então, assim, a gente foi feliz na contratação, mérito, como eu reitero aqui, do Bruno, e juntamente com o Léo e o Jurema, treinador e auxiliar técnico, a gente conseguiu transmitir a história do clube para esses jogadores, e eles entenderam e falaram: não, nós vamos brigar por vocês. E foi isso que aconteceu, foi isso que a torcida viu, vocês da imprensa assistiram. Você citou o seu xará, o Léo. O Léo é de Visconde do Rio Branco, né? E pelo que eu acompanhei, no início do trabalho, o Léo foi muito contestado, né? Foi muita gente, principalmente lá em Visconde do Rio Branco, né? Na própria terra. Aquele caso de santo de casa não faz milagre, mas esse fez, né? Esse fez milagre, mas não acreditavam no trabalho dele. Na grande maioria, por exemplo, que eu pude acompanhar, pelo menos as pessoas em que eu vi, vários comentários, né? Várias situações, e que não se acreditava muito. Que é um cara que já fez um grande trabalho no futsal. A gente já conhece o potencial do Léo no futsal. Mas no campo, como treinador do Nacional, ele foi muito contestado, né? Sim. Sobretudo a gente sai de um cenário tendo o Manga, goleiro, ex-goleiro do Nacional, campeão em 94, campeão em 2016 como treinador. Então, assim, a identidade, e no ano passado a gente teve o Nélio, que é um ex-atleta também, que hoje cuida junto do Vinícius da base. A gente veio para uma alternativa diferente. De fato, o Léo foi campeão
da Copa Panorama com o Bar como Sim. treinador, Sim. e também campeão com o Visconde do Rio Branco do Gime, e algumas vezes, inclusive. Então, essa contestação era comum e por muitas vezes a gente via ele irritado por isso. E Ele até fez desabafo no Fez final, desabafo. depois que foi campeão. Isso é válido também, porque Sim. extravasa, o cara vai acumulando aquilo, né? As Sim. críticas, vai acumulando a desconfiança, principalmente no trabalho. E é um cara que trabalha sério, é um cara que sabe o que faz. E é um cara cascudo extravasou. também, Júlio. É um cara cascudo que guardou para o momento certo para poder dizer sobre o trabalho dele, o que é muito legal, mas a gente entende, sobretudo a gente que está no futebol, a gente sabe que as críticas existem e num determinado momento a gente falava isso, não, tem que ter calma, deixa falar, vamos trabalhar. E foi isso que ele fez com muita competência, né, dominando o vestiário do Nacional, que isso é uma coisa que poucos têm, sobretudo tendo o respeito dos atletas. E deu no que deu, hoje ele está comemorando, está querendo churrasco todo dia ainda. Vamos comemorar hoje de novo? Não. Emendou com o Flamengo também, Emendou que com o Flamengo, é a paixão que é dele. flamenguista. Chegou a tatuar uma taça Libertadores também. eu vi. Tatuou a Taça Libertadores também. Então, Pois é, juntou a alegria do Nacional com o Flamengo, é só festa. e está recebendo sondagens, a gente sabe que já está Ah, é? recebendo sondagens aí de equipes regionais, coisa que é saudável para o futebol, que é positivo, Sim, né? sim, sim. Mas a gente acredita que tanto ele, quanto o Jurema, quanto o Bruno vão permanecer, afinal vão defender o título em 2020, né? E a diretoria também que está sendo mantida, acredito que vem para disputar novamente essa competição, então... Responsa maior ainda, né? Responsa como maior. campeão, responsa maior. Exatamente, mas a gente torce para que o Léo fique, né, Léo? Fique no Nacional, que continue vestindo essa camisa e continue deixando as pessoas falarem para poder falar na hora certa. Tá certo. Ô, Léo, agora é um assunto que, infelizmente, nós não temos como fugir, né? Um assunto que foi destaque negativo, infelizmente, mas foi destaque naquela final, o que não tira de forma alguma, de maneira alguma, o brilho da conquista do Nacional, de maneira alguma, mas, infelizmente, foi um assunto que teve destaque estadual até, né? A nível estadual e até nível interestadual, por que não? Porque os atletas que vêm aqui, a gente sabe que a maioria deles são do Rio de Janeiro, são, né, de outros lugares, enfim, aquilo acaba tendo uma repercussão, principalmente agora com rede social, muito grande, que é o problema que teve na final, né, da confusão, agressões, que não teve nada a ver com o Nacional, não atingiu em momento algum nenhum atleta, nenhum dirigente, nem e muito menos a torcida do Nacional. Nós vimos, inclusive, uma cena curiosa, não vou dizer nem engraçada, porque não é, era lamentável, mas lamentável por um lado, mas por outro era louvável a comemoração do Nacional. A gente viu uma divisão no estádio curiosa. De um lado aquela confusão, agressões, aquele corre-corre, polícia, segurança, e lá no cantinho o Nacional, os jogadores com a diretoria e a sua torcida comemorando. Mas eu gostaria de você, não sei se na hora lá, naquela euforia da conquista, não sei se você pôde presenciar algum fato, ou se só veio a tomar realmente ciência, só veio a ver alguma coisa depois nos vídeos, né, em conversas, enfim. Mas eu gostaria que você falasse sobre esse assunto chato que foi aquela confusão, aquela agressão ao árbitro da partida, aquela invasão do campo. É lamentável, né, a gente ter que tratar de um assunto que realmente acaba atrapalhando o brilho, né, de uma final. Tirou a atenção lá, né? Tirou a atenção título. de muita gente, repercutiu muito mal, né? Mas a gente, assim, eu acabo dizendo isso, Júlio, porque a gente está vivendo um momento no futebol regional e que eu reconheço que em grande parte se deve a você, que conseguiu, na minha opinião, como presidente da Liga, resgatar um pouco desse campeonato regional que estava tão apagado. Chegou a estar parado, né? Exatamente. Eu me lembro que quando você nos fez o convite, em 2013, se não me engano, nós disputamos a competição com apenas 8 equipes. Né? A primeira foi com 6, depois tivemos uma com 8. Isso. Né? E aí foi crescendo a credibilidade. E, aliás, eu vou falar uma coisa aqui, que ser presidente da Liga, ter sido presidente da Liga, deve um pouco a esse cara aqui que está do meu lado também, o Léo, que me incentivou quando era diretor técnico da Liga, né? Então na gestão do Augusto, e o Léo, então presidente do Nacional, chegou até mim lá no campo do Nacional, numa competição de base, e me perguntou o porquê que eu não me candidataria, de repente se eu não gostaria de me candidatar. A Vanderlei também, Zelei do Itararé, na época presidente do Itararé também, veio com a mesma sondagem. Eu comecei a acreditar naquilo
com as palavras de vocês ali, eu comecei a acreditar naquilo. Sim, sim. E assim, graças a Deus culminou nesse trabalho, eu agradeço aí o reconhecimento pelo que a gente pôde contribuir, eu fico feliz em contribuir para que chegasse nesse momento aí. Não, eu sempre considero isso, que se o campeonato se encontra nesse nível hoje, porque ele teve um recomeço, e na minha opinião, quem foi o responsável foi você. Inclusive, na oportunidade, a gente teve contato com outros diretores solicitando para que eles também dessem esse apoio a você, porque a gente sabia que naquele momento era necessária uma renovação. Coisa que sempre é saudável, Júlio. Eu acho que a gente precisa sempre renovar as instituições, com cabeças novas, com novos pensamentos, e foi isso que aconteceu. Eu acredito que você tenha deixado um legado de resultados, sobretudo de competições em categorias de base, porque eu acho que é fundamental. Eu sempre digo isso, não adianta a gente querer montar time em setembro para falar que o time está em atividades, a gente não tem um calendário durante o ano todo. Verdade. Para as categorias de base. Eu até lamentei que nesse ano agora não teve o campeonato de base no segundo semestre. No segundo semestre, nós também que era tradicional, muito. as crianças ficam paradas, ficam esperando o campeonato, né? Fica naquela esperança de jogar. O que prejudica até os clubes, viu, Júlio? Porque se acontece campeonatos em outras regiões, os nossos garotos acabam sendo convidados e acabam prejudicando a gente. Então, assim, é uma coisa que a gente aproveita a oportunidade para solicitar ao Marcelo Pessoa, ao Nicolino também, presidente da Liga, que ano que vem não deixe de realizar, porque faz uma falta muito grande para os atletas que estão lá o ano inteiro, e criança gosta de competição. Mas, enfim, falando do problema, Júlio, eu lamento muito, eu sinto pelo Luciano, né, por conta do trabalho que é feito. Como eu digo sempre, nós somos todos voluntários, e às vezes a gente precisa do apoio da torcida, a gente quer a presença do torcedor para criar um clima favorável para o nosso time, para incentivar o nosso time, e a torcida do Industrial, ela dá esse retorno, a gente sabe que dá, mas a gente precisa de ter muita consciência de que o nível do campeonato está aumentando, e eu acho que a gente não pode ter mais diretor amador no comando das equipes, não. A gente precisa se especializar. Eu acho que a partir de agora é preciso sim, como aconteceu esse ano, que a Polícia Militar esteja presente nos arbitrais, nas reuniões técnicas, o comando do Corpo de Bombeiros também, porque nós estamos falando aí de público de 2, 3 mil pessoas e a responsabilidade se torna muito grande. Então eu acho que a gente tem também que se preparar para isso. A gente tem que também entender que a responsabilidade é muito grande. Se acontece de ter vítima numa competição dessa, é o presidente que assume a responsabilidade, é ele que vai responder pelo clube. Então eu acho que é hora da gente começar a pensar nisso para que fatos como esse não aconteçam, para que as pessoas entendam que a torcida precisa existir, mas que a torcida tem que ter um diálogo com a diretoria também, coisa que às vezes não acontece. Tem que andar junto. E a gente vai ver torcida como aconteceu com o Nacional também, sobre lançamento de copo, às vezes dentro de campo, fomos punidos, pagamos multa. Então, se o torcedor não conseguir entender que ele pode ajudar, mas que ele também pode atrapalhar, vai ficar difícil. E eu acredito aí que a Liga, como a gente já participou de uma reunião pós o campeonato, está analisando uma punição para o Industrial. Já teve então essa reunião? Uma reunião depois do campeonato? Não, na verdade não foi uma reunião, foi um programa também, me perdoe, foi um programa em que a gente participou, em que a Liga comentou que está analisando qual vai ser a punição para o Industrial, né? A gente acredita que vai acontecer, já que durante o campeonato também aconteceram algumas punições para equipes que transgrediram o regulamento, como no caso eu estou citando aqui o Nacional, não estou fazendo meia-culpa, não, a responsabilidade é nossa enquanto diretor, mas a gente acredita que essa punição vai haver, a gente lamenta pelo irmão, que é o Industrial, por uma equipe tradicional, mas a gente sabe que isso não pode mais acontecer, e nós, enquanto diretores, se tem um torcedor que subiu na alambrada, a gente, enquanto diretor, tem que correr, pedir para descer, realmente a gente sabe que isso não pode acontecer mais, porque pode levar a situações lamentáveis como foi essa que aconteceu. Léo, mas não cabia também a direção do jogo, que aí já é a Liga Atlético Baense, também verificar, parar a partida, de repente, solicitar que fosse retirado aquele torcedor do alambrado? Sim. Deveria partir também da organização do jogo, que é da Liga? E eu confesso que num determinado momento eu vi o Vaguinho, eu estava no banco. Eu vi isso também. Eu vi o Vaguinho preocupado, procurando a direção do Industrial para poder comunicar, olha, subiram muitos, se eles pularem vai dar problema. Na verdade, Léo, te cortando aqui, eu externei isso também publicamente, tanto no rádio quanto aqui também, que eu, em determinado momento, eu vi o Vaguinho indo até a direção da Liga
a direção do jogo e mostrando, apontando lá para cima, que eu estava próximo, e eu vi o Vaguinho, que é presidente do Nacional, apontando aquele problema. A preocupação nossa é muito grande, porque nós tínhamos pelo menos uns 500 torcedores ali também, Júlio. E se acontece uma briga entre torcidas, a gente poderia sair seria dali. Uma tragédia, de repente, né? Então, assim, só que o que a gente viu também, e aí eu falo dessa questão dos arbitrais, dessa questão da gente assumir a responsabilidade, mas sobretudo se preparar para grandes competições, uma equipe de segurança despreparada, que não tirou os torcedores, e sobretudo também a gente viu uma falha, talvez, no policiamento, que levou tempo demais para chegar até onde o problema estava. A gente vê muito em jogos profissionais, Júlio, a gente que acompanha futebol sabe, no momento em que acaba o jogo, que se tem um troféu em disputa ou se a arbitragem foi polêmica, a primeira coisa que se faz é criar um cordão de isolamento no árbitro. Mesmo quando não é polêmica. Sim. Mesmo quando não é polêmica, porque é preventivo. Sim. A gente não sabe a cabeça do torcedor, não sabe a cabeça até de um próprio diretor, de um jogador, Exatamente. e que de repente acha, às vezes o árbitro nem interferiu tanto, mas no calor do jogo, Sim. no fervor ali do momento, de repente um atleta, ou um dirigente, ou um torcedor entende que o árbitro teve culpa na derrota do seu time e vai fazer bobagem igual foi feito. Agora, eu pergunto para você duas questões. A primeira é que o Luciano, você falou de regulamento, o Luciano esteve aqui com a gente, presidente do Industrial, ele nos revelou que até então não foi devolvido ao Industrial o valor de garantia, os R$3.000 de calção de garantia, Sim. que segundo ele foi devolvido a todos os outros clubes, o Nacional já recebeu? Sim, recebeu. Pois é, o Luciano me disse que todos os outros clubes receberam e que o Nacional não, e ele, quando questionou a direção da Liga, disseram para ele que tem muitas coisas para serem vistas antes de devolver esse dinheiro. Eu vou ser sincero para você, eu não acompanhei as reuniões, os arbitrais, mas pelo que eu li do regulamento, eu discordo dessa atitude, porque esse calção, se eu estiver errado você me corrija, por favor, essa garantia é para o clube cumprir até o final, o que alguns clubes não fizeram ano passado, o que eu deveria ter feito naquela ocasião não fiz, né? Não fizemos. Na verdade nós, porque os clubes também têm essa responsabilidade, por isso tem os arbitrais, senão era chegar lá e a Liga apresentar, não precisa de arbitral, não precisa de discussão, é chegar lá e falar, vai ser assim, beleza? Vai querer? Não quer, tchau. Mas não é assim. Tem que ter democracia, até porque a gente sabe que a Assembleia tem um poder muito grande. Né? Bom, acredito eu que pelo regulamento, se você pode me corrigir, não há motivos para a retenção desse dinheiro. Também porque o Industrial cumpriu até o final, foi finalista, perdeu. Pelo que o Luciano me mostrou e passou, ele cumpriu todas as exigências, tinha pedido de policiamento, tinha seguranças, que o regulamento falava um mínimo de 8, ele tinha mais do que isso. Parece que 30, né? Segundo ele, 30. Segundo ele, 30. A gente não tem noção porque estavam espalhados, o campo é grande, então, enfim, o estádio é grande, a gente não tem noção da quantidade, fica só a imagem para a gente daqueles que entraram no campo, né, que aí ali parece que tinham 7 ou 8, mas tinha também nos portões, enfim, em vários lugares, né? Segundo o Luciano, 30 e também o policiamento. Então, Léo, eu sinceramente eu não vejo motivo algum, talvez se a Liga quiser explicar, já falei isso aqui no outro programa, se quiserem explicar, fiquem à vontade, aqui está aberta, a nossa porta está aberta para qualquer explicação, mas eu não vejo motivo dessa não devolução desse dinheiro. Sim, realmente na oportunidade em que eu estive com o Luciano pós-campeonato, ele lamentou o fato, inclusive comunicando isso, que não haviam retornado dinheiro para o Industrial, e de fato é isso, Júlio, o regulamento fala que é um valor calção para uma desistência ou para um não cumprimento da presença da equipe, do clube nos jogos, né? Coisa que o Industrial realmente não cometeu. Então eu também discordo um pouco dessa questão, acredito que a Liga deve tomar as providências aí, mas sobretudo fazendo a devolução do dinheiro ao Industrial. Né? A outra questão que eu também questiono muito, Léo, que eu também coloco sempre em xeque é o seguinte, é a demora. Eu estou achando que está demorando muito a Liga tomar uma decisão, apresentar ao público, não só aos clubes, Sim. apresentar ao público, aos torcedores, apresentar à imprensa, enfim, apresentar uma solução para o caso. Eu aprendi isso à frente da Liga Atlético Goianiense, que não se podia demorar, que quanto mais demora,
mais complicado fica. Então, se você é testemunha disso, esteve no campeonato com a gente o ano passado, então tivemos problemas, como todo campeonato tem, como esse teve esse grande problema na final. Teve alguns outros que foram multados, como você citou, mas eu aprendi, principalmente naquele último ano, que as coisas tinham que ser resolvidas o mais breve possível. Enfim, tomava-se uma medida administrativa e depois, se o clube entendesse que não concorda com aquela medida, entre com recurso. Eu acho que está demorando, são vários e vários dias já. A súmula até hoje, que é um documento público, ela não foi apresentada. O Luciano me disse que chegou a solicitar da Liga cópia da súmula e do relatório do árbitro, e esse documento não foi enviado ao Industrial. Então, é um outro ponto negativo que eu vejo aí nessa situação. Sem dúvida, Júlio. Eu acredito que quanto antes, né, até para os próprios clubes também tomarem ciência de que se acontecer com eles, no caso nós também, as sanções que podem ser cabíveis a nós. Então eu acredito que, e a gente também espera para ver o que vai acontecer, né, já que nós tivemos também uma despesa absurda, um investimento muito alto, sobretudo no primeiro jogo da decisão, para que tudo corresse bem, para que a gente não tivesse incidentes. Então, a gente espera que, da mesma forma que nós fomos cobrados, outras equipes também sejam, como a gente viu acontecer ao longo da competição aí, sobretudo em reuniões técnicas de julgamento, como o Nacional também foi exposto. Muito bem. Então, é isso, a nossa visão. Agora, olha, só para também ter... a gente tirar qualquer de dúvida, né? Como eu disse aqui nos programas anteriores, que rede social ela traz muitos boatos, ela traz muitas coisas que não são verdades. Ela é uma coisa muito boa de se obter informação, mas que também ela, quando querem também, a informação fica bem atravessada e atrapalha bastante. Por exemplo, na final, depois do jogo, disseram em redes sociais, algumas pessoas espalharam em redes sociais que ficam assim, que tinham carros, veículos com placas de Visconde do Rio Branco que foram danificados, que foram quebrados. Confirma isso? Você ficou sabendo de alguma coisa a respeito disso? Não. Da diretoria, de torcedores? Não, dos nossos torcedores, lançando algumas bombas, fogos, né? Mas nós, com os nossos torcedores, com a nossa comissão, com os nossos jogadores, não houve esse tipo de problema. O que chegou a nós, o que corre em rede social, é que parece que carros de segurança foram violados, mas enfim, da nossa parte não teve esse problema não. O Luciano explicou isso pra gente aqui, que esse carro de segurança que foi danificado, que não teve nada a ver com o jogo em si. Era um problema pessoal, já de outra ocasião, fora do futebol até, e que utilizaram do momento ali para fazer aquilo que não teve nada a ver com o jogo. Até porque foi lá fora. E eu fiz questão de perguntar isso para você, justamente para sanar essas dúvidas, porque ficam esses boatos, é uma coisa bem chata, né? Quebrou um monte de carro de Visconde do Rio Branco. Então passa-se uma imagem da torcida do Industrial, da grande massa que foi lá, que torceu, que não criou problema, que a gente sempre faz questão de frisar, que quem criou o problema foi uma meia dúzia, né, de 2.000 e poucos torcedores, foram 6, 7 lá dentro para criar problema. Não, nós temos que agradecer a recepção da diretoria do Industrial, ao Luciano em especial, externo aqui meu agradecimento. Nós somos muito respeitados pela torcida do Industrial, eu falo nós enquanto comissão, enquanto diretoria, nosso grupo de jogadores, nós não temos nada que reclamar do que nos foi oferecido lá, não faltou nada, então assim, até para poder sanar esse tipo de dúvida também, reitero aqui que de fato nós somos muito bem recebidos pelo Industrial e não temos nada que reclamar. Na saída também, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, nós não tivemos... incidente normal, às vezes um torcedor que fala alguma coisa, que contesta a arbitragem e às vezes nos dirige a isso, mas nada demais, graças a Deus, nenhum incidente, nenhum problema conosco de Visconde do Rio Branco, não. Maravilha, e que continue sempre assim, né? Que seja sempre assim em todos os jogos, em todos os campeonatos. Olha, eu agradeço a sua presença e parabenizo mais uma vez, claro, o Nacional por essa belíssima conquista. E para a gente fechar aqui o nosso programa, eu gostaria que você falasse dos próximos projetos. O ano está terminando, claro, estão ainda comemorando né, o título de 2019 e também outros trabalhos que foram feitos no ano. Mas, claro, já se reuniram para falar sobre o ano que vem, para falar sobre 2020.
porque o ano está aí, né? 2019 está terminando, janeiro, pouquinho de férias, mas o trabalho não para, o trabalho a gente sabe que começa cedo já com as crianças, né? Já tem algum projeto em vista aí para o Nacional em 2020? Então, Júlio, na verdade, nós ainda estamos cuidando das tratativas da escolha da nova direção, né? O Vaguinho termina esse ano? O Vaguinho ainda não decidiu, para ser sincero. Mas essa gestão termina esse ano? Esse mandato dele termina dia 31 de dezembro. Aliás, a gestão não, o mandato, porque a gestão pode estender. Isso. Né? E assim, há um pedido muito grande de todos nós torcedores que o Vaguinho continue como presidente, assim como o Vanderlei continue como vice-presidente executivo, o Lezinho permaneça como vice de futebol. Então assim, as tratativas estão sendo feitas, as conversas estão sendo colocadas na mesa sobre cargos, possíveis alterações, sobretudo no departamento financeiro, onde provavelmente a gente vai ver uma mudança do Jocelino assumindo o departamento financeiro do clube e o Júlio assumindo a gerência de futebol, coisa que eu cuidava até então da base, junto do Júlio. O Júlio assume essa responsabilidade. Então algumas mudanças vão acontecer. E você fica onde? Eu, na verdade, agora fui eleito presidente do Conselho Deliberativo do clube. Sim. Nós tivemos uma eleição do Conselho, eu era secretário do Conselho e agora fico como presidente do Conselho Deliberativo. Mas assim, ajudo no que for possível, no que for preciso, né? Vou de gandula a roupeiro, não vejo problema nenhum, eu quero estar ajudando, eu quero ver esse trabalho se desenvolver. A gente tem a responsabilidade de cuidar dos contratos com os patrocinadores e de cuidar dos atletas que fazem avaliações em clubes profissionais e que também estão em clubes profissionais. Essa é uma responsabilidade minha e do Júlio, né? Então, os trabalhos, a ideia é que a gente fortaleça mais, sobretudo, o atletismo, Júlio, e que o Nacional deixe de ser só um trabalho social e passe a ser um trabalho de formação de atleta de fato. A gente está para fechar aí, acordado já está, né, apalavrado já está, com a empresa G7 Investimentos, que é uma empresa do Bebeto tetracampeão brasileiro. Grande atleta, junto do Thiago Guadanha, junto do Tony Nine, que hoje tem administração de atletas no Brasil todo. E a gente acordou essa parceria e eles assumem nos auxiliando nessa gestão da formação dos atletas nossos a partir do dia 1º de janeiro. Então a gente vai anunciar logo no início do ano essa parceria que vai se criar, o que vai nos dar uma condição ainda melhor de dar oportunidade a esses atletas que saem do projeto social e que vão ser levados para os clubes profissionais. Muito bom. Fica à vontade também, sempre que precisar e quiser divulgar alguma coisa, passar para a gente aqui, pode fazer uma visita, pode vir aqui falar sobre esses trabalhos também. Não só quando for campeão, pode vir aqui também legal. Falar dos trabalhos também. A gente quer fortalecer o atletismo também, a gente hoje só tem o departamento de corrida, mas a nossa ideia é trabalhar com alguns esportes especializados também. Então a gente está fazendo uma parceria com a Prefeitura de Visconde do Rio Branco, a quem aqui nós agradecemos ao prefeito Irã por nos dar esse apoio, essa logística com os garotos do atletismo. A gente, inclusive, dia 12 agora, a gente tem uma corrida em Patrocínio do Muriaé e 50 atletas já estão inscritos para participar dessa competição. A gente tem recebido, inclusive, aplausos e um reconhecimento muito grande, sobretudo do circuito de atletismo da Zona da Mata e do Estado, pelo projeto que a gente tem feito com as nossas crianças, Júlio. O que nos tem motivado a buscar ainda mais fortalecer isso. Então, os projetos, eles tendem a fortalecer o que a gente tem, para que a gente crie uma estrutura melhor, para que a gente consiga mais parceiros, sobretudo para dar mais oportunidade às crianças da cidade. A eleição do Nacional é quando? Dia 18 de dezembro. 18 agora? 18 agora, segunda-feira. E o Léo, pensa em voltar um dia à presidência? Penso. Na verdade, pelo amor que a gente tem, pela identidade que a gente tem ali, o respeito que a gente tem, sobretudo pelo João Cigano, que hoje é o presidente de honra do clube, eu acho que a gente tem um dever social com o Nacional. Que, aliás, Léo, eu já ia me esquecendo, e não poderíamos jamais cometer essa gafe de esquecer, né, de falar pelo menos um pouquinho do João Cigano, que nem no jogo conseguiu estar presente. A gente sabe da emoção que ele sente pelo Nacional, o quanto o João Cigano representa para vocês lá, né, como praticamente um ídolo de vocês lá da diretoria do Nacional. E eu tive o prazer imenso de ter a oportunidade de homenagear o João Cigano no meu último ano de gestão, né, com o nome do troféu de campeão. Ficou muito feliz e eu particularmente fiquei muito feliz vendo a emoção do João Cigano naquela ocasião, em estar ali presente naquela final em Rodeiro,
né, tendo o nome dele no troféu de campeão, e a gente não poderia jamais fechar aqui o programa sem falar dele. Eu gostaria que você resumisse o que o João Cigano representa para o Nacional. Eu considero, Júlio, que o João Cigano ele se encontra hoje num nível acima de todos nós diretores. Outro patamar. Outro patamar. Que é a palavra da moda agora. A palavra da moda. Pela identidade, pelo carinho, pelo trabalho ao longo desses anos. São mais de 50 anos de serviços prestados ao Nacional. E está com 80? Ele está com 82. 82. Para ser mais exato, são 57 anos de serviços prestados ao Nacional, desde que ele chegou como atleta e por lá permaneceu. Então eu acho que hoje o Nacional deve muito ao João Cigano, assim como ele sempre lembra que o João Cigano também deve muito ao Nacional. Então é hoje uma história que se mistura, né, em que as crianças vão conseguindo entender isso também, e a gente vai tendo a oportunidade, a quem aqui te agradeço também, de reverenciá-lo em vida, assim como tem ele no Nacional de Rio Branco. A gente lembra o Belarmino aqui. Fiz questão também, foi um dos homenageados também. Sim, a gente tendo a oportunidade de homenagear essas pessoas em vida é muito bacana. Na minha gestão eu dei essa prioridade, porque as pessoas elas devem sentir essa emoção ainda em vida. Sim. Né? Os familiares costumam nem ir lá, não estou desmerecendo, não estou falando que todos não vão, mas os familiares costumam às vezes nem ir, nem dar tanto valor, mas a pessoa em si, eu acho que deve ser valorizada enquanto ela pode observar, enquanto ela pode ver aquilo, enquanto ela pode sentir essa emoção. Eu fiz isso com o Belarmino, que é um dos últimos dos moicanos aqui também, do futebol regional, e o João Cigano, mas tem outros aí também, sim. Tem outros clubes que são muito importantes, né, para o futebol e que merecem todo o aplauso, merecem toda a reverência, com certeza. Agora, Léo, fica aquele medo do coração do Cigano na final, por exemplo, assim? Rapaz, eu já tive mais medo, viu, Júlio? Ah, é? Em 2013... O homem é forte, hein? O homem é forte. Eu confesso que em 2013 eu senti muito medo da reação dele, tanto é que a gente hoje lembra com carinho dos áudios que ficaram gravados, dos vídeos que ficaram gravados. Até porque foi em casa, né? Foi em casa, né? Eu quis trazê-lo para a final aqui contra o Industrial, mas realmente ele fica um pouco preocupado com a situação de saúde dele. Mas eu acho que depois de 2013, Júlio, foram tantas conquistas com a base, sub-23, sub-20, sub-15, sub-11, sub-9, e ele viveu esses momentos, e eu acho que ele ponhou gosto por ganhar de novo, e eu acho que fortaleceu um pouquinho o coração dele, e hoje eu confesso que eu já não fico com tanto medo mais, já não me dá tanto susto, e uma coisa que eu sempre faço questão de lembrar a todas as categorias, aos treinadores que lá estão, cada conquista, seja ela em troféu, seja ela em jogo, seja ela em medalha na corrida, seja ela num patrocínio fechado, eu acho que a gente deve oferecer a ele, que hoje representa o Nacional com o nome que carrega e com a história de vida que tem. Sem dúvida nenhuma. Eu confesso que eu fiquei com medo lá em 2016, quando naquela final contra... Chegou a desmaiar, ué. Chegou? Chegou a desmaiar. Aquela final contra o Montanhês eu fiquei preocupado. Mas depois chorou igual um menino e foi emocionante. E foi muito bacana, realmente foi uma emoção muito diferente que eu vivi ali, sim, né? Que ele nos proporcionou ali. Eu acho que depois de 22 anos ele não acreditava mais que fosse possível, viu? E graças ao empenho dos jogadores da nossa 22 cidade, anos que o Nacional não conquistava. 94 tinha sido o último título. Nossa. 2000 perdeu era a decisão. Menino ainda? Eu era gandula do time. Nessa época do título? Eu era gandula, fazia questão de ir pro campo para poder pegar a bola para esse time em 94, que o Manga e o Tião eram os goleiros, eu me lembro bem, e eu iniciando a minha carreira de goleiro, e eu acho que ele não acreditava que pudesse ser possível mais. Mas a gente, com o trabalho dos jogadores da cidade, a gente tinha um elenco com 90% dos jogadores da cidade, num campeonato também pesado, para a nossa condição. Sim, sim. Era um time praticamente caseiro, né? A gente tinha Itararé, a gente tinha o próprio Montanhês, a gente tinha um núcleo com muitos jogadores profissionais. Sim. Então, assim, era um campeonato pesado para as nossas condições, e a gente teve essa felicidade de entregar o troféu na mão dele e poder ver ele chorar de felicidade, como nos áureos tempos do Nacional. Cigano, esse recado então é para você. Obrigado por tudo que você fez e faz pelo futebol. Me sinto muito honrado em ter te homenageado ainda em sua vida, e eu espero ver você chorando de alegria, comemorando mais títulos do Nacional por muito tempo ainda. Grande abraço, Cigano, sou seu fã. Ô Léo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, por ter tirado esse tempo aí para estar com a gente, e volte quando quiser e quando puder.
Eu que agradeço, Júlio, a oportunidade. Deixo um grande abraço aqui para todos os espectadores da Web TV UAI. E estou sempre à disposição para contribuir naquilo que tiver ao nosso alcance, na busca sempre de fortalecer o futebol regional, sobretudo poder contribuir com um pouco do que o Nacional fez para mim enquanto criança. Hoje o que eu faço é isso, retribuir, especialmente para as crianças da nossa cidade, para aquelas crianças mais carentes, a oportunidade do Nacional estar de portas abertas para recebê-los, para que eles possam viver aquilo que a gente viveu enquanto criança. Então, para fechar, vamos fazer o seguinte, vamos sortear um brinde do Nacional aqui? Vamos. O que você pode dar para a gente aqui? Acho que o pessoal gostou muito, o pessoal gosta sempre da camisa, mas eu acho que a gente pode sortear um boné para aqueles boné do NAC que estão nos acompanhando. Beleza, então. Você que está aí nos acompanhando, você que compartilhar esse nosso programa aí na sua página, no seu perfil, vai estar concorrendo então durante a semana. O sorteio será no programa seguinte, o resultado sairá no programa da próxima semana. Resultado então de quem vai faturar esse boné exclusivo aí do NAC, campeão do Regional 2019. Tá feito então, Léo, obrigado. Eu que agradeço. E a gente vai sortear isso para você, nosso espectador, que estará nos acompanhando e compartilhando esse nosso programa. Um grande abraço, obrigado aí pela sua audiência e até o próximo Resenha UAI. Bola defendida para a corrida na Avenida Vadeir, em cima do Demar, pode montar o charuto, vai olho no lance. Minha Nossa Senhora! A Web TV UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.